Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos continuar corrigindo algumas questões do Enem e uma nova questão sobre abolição. Vamos nessa! O texto 1 diz assim: em todo o país, a lei de 13 de maio de 88 libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888 por meio de estratégias possíveis. No entanto, a importância histórica da lei de 1888 não pode ser mencionada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade construída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. Opa, já no final do texto ele já deu uma dica. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. Ou seja, o impacto da Lei Áurea é muito maior do que a questão financeira somente, do que a questão da perda, né, desses escravos que os fazendeiros vivenciaram quando a Lei Áurea foi aprovada. É maior, ele não cabe em cifras, não é só uma questão financeira, é uma questão muito maior que a Lei Áurea está trazendo, é o que o primeiro texto está propondo. Aí o 2, nos anos imediatamente anteriores à abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que antes, escravos eram bem menos numerosos do que antes. E com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres habitantes da cidade. Ou seja, no Rio de Janeiro não dá para saber quem era escravo e quem era liberto. Por quê? Porque tanto de um lado quanto de outro, você tinha muitos negros, né, que ou eram livres ou eram libertos ou ainda eram escravos. Não dá para distinguir muito. Claro, a não ser pela questão do calçado. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. Então já estava difícil, antes da Lei Áurea, saber quem era liberto e quem não era, né? Então quando vem a Lei Áurea, ela não vai libertar um número tão exorbitante de pessoas de cor, né? É isso que ele está propondo, porque já tem muita gente que já está liberta antes mesmo da Lei Áurea ser aprovada. É isso que ele está falando, tanto no primeiro quanto no segundo. Aí ele diz, sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no texto 1, que complementa os argumentos apresentados no texto 2, é o quê? Eu tenho um elemento que está sendo apresentado aqui, não é isso? Eu tenho um elemento que está sendo apresentado no texto 1, destacado no texto 1, que está complementando os argumentos apresentados no texto 2. Que elemento seria esse? A A fala de variedade das estratégias de resistência dos cativos. O texto 2 está falando de resistência, escrava? O texto 2 está falando de resistência dos cativos? Sim ou não? Texto 2. O texto 2 não fala de nenhum tipo de resistência. Ele só fala que não dava para saber quem era livre e quem era escravo. Ele fala que a população escrava estava bem menos numerosa. Ele fala que os africanos estavam cada vez mais aculturados. Ele fala que não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, porque os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. Ou seja, o texto 2 apenas está mostrando que naquela época da Lei Áurea tinha muita gente que estava cativa ainda, mas tinha também uma pancada de gente que já estava liberta. E era difícil distinguir quem era livre e quem era cativo, de tanta gente que já tinha conquistado a libertação antes mesmo da Lei Áurea. É isso que o texto 2 está falando. E o texto 1 está falando o quê? O texto 1 está falando que quando a Lei Áurea veio, ela libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria já tinha conquistado a alforria antes de 88 por meio de estratégias possíveis. A única coisa que eu podia vincular à resistência cativa seria estratégias possíveis. Né? A única parte do texto. No entanto, a importância histórica da lei não pode ser mencionada em termos numéricos, tal. Então por isso que, como no 2 eu não tenho resistência cativa e no 1 eu só tenho isso aqui que eu poderia vincular à resistência cativa, a A ela já vai estar caindo por terra. A C, inovação social representada pela lei. A Lei Áurea está trazendo inovação social. Ela está trazendo inovação social, a Lei Áurea. O texto 2 está dizendo que já tinha muitos libertos, não é isso? Assim como tinha muitos cativos, também tinha muitos libertos. E o texto 1 está dizendo que a Lei Áurea, ela não libertou tanta gente assim, em termos de população de cor, porque muita gente já tinha sido liberta antes da Lei Áurea, antes de 88, através de estratégias possíveis. Ou seja, aqui no texto 1 eu tenho a questão dos libertos,
Aqui no texto 2 eu tenho a questão dos libertos. E ambos os textos estão falando que antes da Lei Áurea eu já tinha um grande número de libertos. Então isso não significa inovação social. A resposta certa então seria a letra E, que fala sobre o significado político da abolição. E a chave é o próprio texto, o final do texto 1, quando ele diz que o processo da abolição, ele não só representou na questão econômica, né, não está relacionado somente à questão econômica, mas está relacionado também a uma quebra de paradigma, que é o quê? Esse paradigma do direito de alguém ter a propriedade jurídica sobre o outro. Né? No final do texto 1 ele trabalha essa questão, né? Essa ideia de que a partir da abolição você já não tem mais propriedade jurídica de uma pessoa sobre outra. E isso é uma quebra de paradigma que tem um impacto político muito grande numa sociedade escravista como era essa sociedade anterior à Lei Áurea. Então isso é uma coisa importante. Bom, gente, essa é mais uma questão que a gente comentou do Enem de 2015. Continua acompanhando com a gente as nossas próximas questões. Até a próxima. Tchau!